Olá pessoal, estão todos bem? Meu nome é Lucas e eu faço parte do PET Engenharia Química. Bom, no dia de hoje, nesse vídeo, a gente tem como intuito resolver um problema muito similar ao do vídeo anterior, com a diferença de que esse problema emprega reciclo. Bom, a gente pode começar lendo o enunciado. Exemplo: pode-se produzir metanol a partir do monóxido de carbono e hidrogênio por meio da reação. Monóxido de carbono mais duas moléculas de hidrogênio formando o metanol. A alimentação física que contém o monóxido e o hidrogênio em proporção estequiométrica entra no processo com velocidade de 2,2 metros cúbicos por segundo, 25 graus Celsius e 6 megapascal. Isso combina adiabaticamente com uma corrente de reciclo. A corrente combinada é aquecida até 250 graus Celsius e alimenta o reator. O efluente do reator sai à mesma temperatura e se resfria até 0 graus Celsius e 6 megapascal, condensando parte do metanol produzido. O gás que sai do condensador está saturado com metanol. 1% se emprega para vigiar o processo, por meio de uma purga, e o restante se recicla. Se alcança uma conversão global de monóxido de carbono de 98%. A proporção de H2 com relação ao monóxido é de 2 mol de H2 para 1 mol de CO, em todos os pontos do sistema. Pode supor comportamento de gás ideal. Calcule as velocidades de fluxo de todos os componentes em todas as correntes, os rendimentos térmicos necessários em todas as unidades do processo e a temperatura da corrente de alimentação combinada para o reaquecedor do reator. Bom, então voltando aqui para a janela do programa do DWSim, a gente seleciona esse seguinte quadro para iniciar uma nova simulação. Bom, nessa janela a gente está em Introduction, pode clicar em Next. Aqui em Compounds a gente vai selecionar os componentes que a gente vai usar no processo. A gente vai selecionar o monóxido de carbono, o hidrogênio, lembrando que estão todos os nomes em inglês, hidrogênio, e o metanol. Aqui, os três selecionados. Bom, a gente pode selecionar Next. Em Property Packages a gente pode selecionar a lei de Raoult, pois o enunciado fala para a gente considerar como gás ideal. E aqui em System of Units a gente pode criar um novo sistema, basta clicar em Create. Aqui a gente pode dar um nome qualquer, como um exemplo. Aqui a gente vai alterar a temperatura para graus Celsius e a pressão para megapascal, pois o enunciado deu todas as unidades, todas as informações nessas unidades. Create and Add, criado, a gente pode finalizar. Bom, aqui na janela do programa, a gente vai criar a nossa corrente de alimentação global. A gente seleciona Material Stream, acrescenta no fluxograma, e a gente vai mudar o nome aqui para alimentação global. Aqui a gente vai alterar as informações que a gente tem, que é 6 megapascal. Aqui a gente vem em Compound Amount, a gente vai colocar 1 de monóxido de carbono para 2 de hidrogênio e 0 de metanol. Essas informações foram dadas no enunciado. Aí ele fala que a corrente de alimentação física está em proporção estequiométrica. A gente clica em Accept Changes. Aí a gente volta aqui em Stream Conditions e tem que alterar a velocidade para 2,2. Lembrem de alterar a velocidade depois de colocar já os Compound Amounts. Senão você vai alterar aqui, vai alterar os Compound Amounts e vai alterar aqui automaticamente sozinho. E às vezes você pode nem perceber. Bom, feito isso, a gente vai colocar uma corrente de reciclo aqui. A gente ainda não tem as informações sobre essa corrente, mas a gente sabe que essa corrente ela vai estar a 0 graus Celsius e também vai estar a 6 megapascal. Aqui em Compound Amount você pode deixar uma composição qualquer. Feito isso, a gente vai colocar um mixer, aqui em Mixers e Splitters, trazer o bloco até aqui, e a gente vai dar o nome de ponta de mistura. Feito isso, a gente vai colocar a alimentação global, o reciclo, e a gente vai selecionar essa janelinha, essa opção, para criar uma nova corrente. Feito isso, a gente vai mudar o nome dessa corrente para corrente misturada. Certo? Após isso, a gente tem que selecionar X-Chargers e colocar um heater, pois ele fala que essa corrente ela vai ser aquecida até 250 graus Celsius. A gente pode colocar o nome de aquecedor. Inlet Stream, corrente misturada. A gente vai criar uma corrente de saída e uma corrente de energia. A gente vai vir nessa opção aqui, Calculation Type, selecionar Outlet Temperature. E aqui a gente vai colocar 250 graus Celsius, como enunciado forneceu para a gente. Certo? Aqui a gente pode dar para essa corrente de energia o nome de QH, calor de aquecimento. E esse aqui vai ser a entrada do reator.
certo? Aqui 250 graus Celsius, e aqui tem um calor. Agora viria o reator, só que antes de colocar o reator na nossa simulação, a gente tem que vir aqui em Settings, na engrenagem, Reactions, esse símbolo de mais, Add Reaction, e selecionar Conversão. Ou seja, a gente vai colocar a reação no nosso sistema. E aí a gente pode dar qualquer nome, por exemplo, metanol produção. Aqui agora a gente tem que incluir todos os componentes, porque todos esses componentes fazem parte da reação. O monóxido de carbono, hidrogênio e metanol. E aqui é o Base Component. Aqui a gente vai selecionar o monóxido de carbono. E aqui é o coeficiente estequiométrico. A gente vai colocar -1, -2 e 1. O -1 e -2 se deve de que esses dois são os reagentes, enquanto que esse não tem o sinal de negativo porque ele é o produto. Aqui em estequiometria está ok, e aqui já tem a reação balanceada. Aqui ele está colocando a fase como líquido, só que no problema a gente está lidando com mistura ou até mesmo vapor, porque a 250 graus Celsius já está tudo na fase vapor. E aqui a gente tem que colocar a conversão de único passe. Como a gente não tem essa informação, a gente vai colocar uma conversão qualquer, podendo ser 50%, por exemplo. Seleciona OK, pode fechar. Em Reactors, a gente vai selecionar o reator de conversão, alterar ele para reator de conversão. Bom, a inlet stream dele vai ser a entrada do reator. Você vai criar duas correntes de saída. E uma corrente de energia. Lembrando de alterar aqui para isotérmico. Tudo bem? Na corrente de energia, a gente vai mudar aqui para QR, de calor de reação. Aqui vai ser efetivamente a saída do reator. E esse aqui é o efluente líquido. Mas como eu havia falado, a essa temperatura de 250 graus Celsius não tem nenhum líquido, como a gente pode ver. O mass flow ali está em 0 kg por segundo. Então ele é só para preencher o bloco do reator. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que resfriar essa corrente que sai do reator. Para isso a gente vem de novo em Excharger, coloca um cooler. O cooler a gente vai chamar de resfriador. O resfriador vai receber a saída do reator. A gente vai criar uma corrente de saída. Vai criar uma corrente de energia. Aqui a gente vai selecionar Outlet Temperature e mudar para 0 graus Celsius, pois é essa informação que ele deu no enunciado. Feito isso, a gente pode colocar aqui um QC. E aqui vai ser a corrente resfriada. Opa. Feito isso, essa corrente, como a gente pode ver, ela está misturada, né? Ali quando você vai em Phases está escrito Mixed. Então a gente tem que separar isso. Para isso a gente vai usar um separador. No caso, separador gástrico. A gente pode nomear como um separador liquigás. Tudo bem? A gente vai colocar a corrente resfriada de entrada. E a gente vai criar uma corrente de vapor e uma corrente de líquido leve. Feito isso, essa corrente vai ser a corrente de metanol saturado. E a de baixo vai ser a de metanol líquido. A corrente que a gente tem objetivo é a de metanol saturado. Eu vou só inverter esse bloquinho aqui. Opa, inverter de novo. Rotacionar ele para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Mais parecido com o fluxograma. Bom, essa corrente de metanol saturado agora ela vai ser separada. Então a gente vem de novo em Mixers Splitters. E agora a gente vai selecionar um splitter. E esse aqui vai ser o ponto de separação. Bom, no ponto de separação a gente vai colocar como corrente que está entrando o metanol saturado. E vai criar duas correntes de saída. Essa aqui vai ser a purga. Esse aqui vai ser o nosso reciclo linha. Aí, como o enunciado ele diz, a gente tem uma
ele vigia o processo por meio de 1% para a purga, ou seja, stream rate para a primeira corrente. Aqui a primeira corrente é o reciclo, então ele vai receber 99% da carga, enquanto que a purga, que é a corrente 2, vai receber apenas 1% da carga. Bom, aqui a gente pode rotacionar. A gente vai trazer esse aqui também para cá. Rotaciona. Reparem que a corrente reciclo linha está a 0 graus, 6 megapascal, e a outra também está a 0 graus, 6 megapascal. Como eu disse, essas informações dava para deduzir com base nas informações que ele deu no enunciado. Agora a gente vai adicionar aqui em Logical Ops um bloco de reciclo. A gente vai selecionar aqui, a gente pode deixar como REC. E a corrente que entra vai ser reciclo linha, e a corrente que vai sair vai ser a reciclo que a gente criou no começo. Aqui a gente tem que alterar em 250 ou mais, vai a cargo do que você prefere. Aqui eu vou diminuir um pouco mais a tolerância para 0,01. Bom, feito isso, vou rotacionar aqui para ficar esteticamente mais agradável. A gente não seleciona essa opção de Global Convergence e aí a gente dá um F5. E agora tem que esperar o programa calcular todas as iterações. Bom, feito isso, como que a gente pode saber se o nosso problema está certo? Agora a gente vai vir na opção aqui, Spreadsheet, nessa janela. E aqui a gente vai escrever CO da alimentação global. Aqui vai ser o CO do metanol líquido. E aqui o CO da purga. Aí aqui eu posso escrever CO da saída global. Pronto. Agora aqui a gente pode vir nessa célula, a C2, e a gente com o botão direito, clica nessa célula, o botão direito do mouse, clica nessa célula e vem na opção Import Flowsheet Object Property. E aqui a gente vem em alimentação global. Agora a gente tem que procurar essa propriedade, que é o Molar Flow Mixture Carbono Monóxido. Vai dar um OK. Pode ver que a gente importou um valor lá da planilha, do nosso flowsheet. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o metanol líquido. Procurar a seguinte variável, a mesma variável, Molar Flow Mixture. E para purga, a mesma coisa. Certo? Aqui na célula C5 a gente vai utilizar uma fórmula, da mesma forma no Excel. A gente vai escrever o símbolo de igual, vai digitar C3, que seria essa célula, mas a gente tem que digitar diferentemente do Excel, e mais o C4. Que essas duas aqui, esses dois valores equivalem a todo o monóxido de carbono que sai em mol do nosso sistema. E a gente pode dar um Enter, que a gente pode ver que somou as duas células de cima. Certo? E aqui a gente pode escrever como versão global. Opa. E aqui a gente vai escrever a seguinte forma. Igual. A conversão global nada mais é do que todo o monóxido que entra, seria a célula C2, subtrair todo o monóxido que sai, que seria a C5, e isso tudo dividido pelo monóxido que entra, que é o C2 que a gente já digitou. Pode dar um Enter. A gente tem um valor de 98,97% mais ou menos. O enunciado nos fornece que esse valor é igual a 98%. Bom, dessa forma, a gente tem que lembrar que quando a gente acrescentou uma reação, a gente chutou uma conversão de única passagem. Aí caso você altere esse valor, por exemplo, para 30%, dá um OK. Resolver o nosso flowsheet. Você pode ver que a porcentagem caiu para 98%. Então se a gente alterar de novo esse valor, para talvez 33,3. Lembre-se que tem que usar ponto e não vírgula, como o próprio software diz nessa parte. Dá um OK. Resolve novamente. A gente tem algo muito próximo de 98%. Talvez sendo um pouco mais criterioso, a gente pode colocar em 33,5 ou até mesmo 33,4. Dá um solve.
E aqui a gente tem 98,0013 praticamente, que é um valor que eu acho que é bem próximo de 98%. Bom, indo para o nosso flowsheet, pode ser que a sua porcentagem dê um pouco diferente, mas se deve ao reciclo, de acordo com a tolerância que você coloca, né? Se você, por exemplo, mudar aqui para 0, acrescentar um 0, dá um enter, dá um solve, você possivelmente vai mudar o valor que você encontrou lá no seu spreadsheet. Aqui ele já mudou um pouco, mas se deve que essas duas correntes de reciclo, elas não são iguais e elas, de modo geral, nunca vão se igualar. Mas de acordo com o seu bloco de reciclo, ele sempre vai tentar fazer uma igualação, tentando fazer a melhor aproximação, né? A melhor interação possível. E isso vai variar de acordo com o número de interação e a tolerância que você tem. Mas de modo geral, se aqui deu aproximadamente 98%, você atingiu o resultado esperado. Para responder as questões que foram deixadas no enunciado, você só precisa vir aqui, colocar o cursor por cima de uma corrente, você consegue ver a vazão dela. Para ver de cada componente, você vem aqui, Results, pode colocar Mode Flow ou até mesmo Mass Flow, que você consegue ver os valores. Aqui tem os valores de energia que também pede, e aqui tem a temperatura da corrente misturada logo após o ponto de mistura. Bom pessoal, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever e curtir o vídeo. E se acharem necessário, ativem as notificações. Muito obrigado pela atenção.